Nós vamos já imediatamente conversar com o professor Delfim Neto, nosso colaborador, todas as segundas-feiras também aqui no Jornal da Bandeirante. Gente, tudo bem, professor? Boa segunda, hein? Tudo bem, uma boa segunda para vocês e para o Brasil. Professor, nós estávamos comentando aqui no começo, na abertura do programa, sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro de não ir a Davos e mandar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso do ponto de vista institucional, é claro que faz uma diferença. É o presidente que não vai, o ministro que vai ao lugar dele. Agora, do ponto de vista prático, para mandar mensagens sobre o país, sobre o cenário atual das reformas por aqui, fazer perspectiva, não é melhor a ida do ministro da área do que do próprio presidente da República, professor? Deixa eu lhe dizer, eu acho que essa questão de Davos está sendo muito mal colocada. Davos não tem mais a menor importância. Na verdade, tudo isso de que ele se preocupou, aliás, o Jamil disse isso, se preocupou no passado com problemas da natureza, tudo conversa. Eles nunca apontaram de verdade a desgraça do capitalismo, que era a financiarização que produziu a maior concentração de renda que o mundo já viu. Quer dizer, quem destruiu o capitalismo foram os capitalistas. Ou seja, quem destruiu esse sistema que foi o único que o homem inventou até agora, que permite uma certa liberdade, uma certa igualdade e tem eficiência produtiva, que foi destruída pelo domínio que o sistema financeiro fez sobre a economia real. Davos é irrelevante. Fez muito bem, na minha opinião, o Bolsonaro de não ir. Mandar o pobre do Guedes lá para apanhar um pouco, porque eles não vão falar sobre os problemas importantes. Vão perguntar para o Guedes sobre o nazismo íncito nessa discussão que houve aqui no Brasil, essa ridícula discussão, aliás, e do ridículo ministro. Professor, o ministro Paulo Guedes tem a função de chegar lá e defender o Brasil desses absurdos todos que aconteceram aqui, mas ele vai ser cobrado também pelas reformas, pela reforma tributária, enfim, por uma estabilidade política. Qual que o senhor acha que é o maior trunfo, além da reforma da Previdência, olhando para o futuro, qual é o maior trunfo que o ministro Paulo Guedes pode apresentar sobre o Brasil lá em Davos? Thaís, eu acho que a ideia de que o Guedes está apresentando, na verdade, uma verdadeira revolução. Ele está tentando colocar o Brasil no caminho que produziu as economias mais desenvolvidas do mundo. Quando elas hoje são ainda, mas estão defeituosamente atacadas por uma doença mortal, que é, de um lado, uma extrema inequalidade na distribuição da renda, e de outro, a destruição das expectativas de crescimento. Hoje, qual é o mal hoje dessa organização que nós estamos vivendo? É de que não é apenas ela é extremamente desigual, mas que ela reiterou das pessoas aquela crença que dá estabilidade. Que crença é essa? É, na verdade, a redução ou a capacidade do filho ter um nível de bem-estar maior que o do pai. Esse processo de financiarização produziu um resultado importante, Thaís. Antigamente, com 17 anos, os filhos saíam de casa para ir ganhar a vida e sempre, no final, ter um bem-estar maior que o seu pai. Hoje, ele volta para casa para viver por conta do pai. É verdade. Eu sou uma dessas, saí de casa aos 17. Cláudio. Ministro, muito bom dia. Bom dia, Cláudio. Mas assim, a gente falando sobre Davos, né? A diferença de Davos, por exemplo, para o fórum, aquele fórum social, né? É que assim, em Davos os caras ainda discutem admitem discutir, né, as virtudes de uma política de defesa de questões sociais, etc. Cláudio, e tal. Lá em Porto Alegre, né, o capitalismo passava bem longe, né? Não, deixa eu lhe contar uma coisa. Não tem essa comparação, até é absurda.
Na verdade, a esquerda é incapaz de aprender alguma coisa. É porque ela perdeu, na verdade, a grande mensagem que ela teve no passado, que era da igualdade. Eles não entenderam como funcionava esse sistema de economia de mercado numa sociedade onde você respeita a Constituição. Aliás, não é qualquer Constituição, é uma Constituição construída pela sociedade, sobre a qual ela pôs a mão, produziu e vai respeitar. Falou que o que acontece é o seguinte: eu acho que é impossível, na verdade, comparar Davos, que, como eu disse, hoje é irrelevante, com essas reuniões que aconteceram sempre na América Latina, que não foram irrelevantes desde quando começaram. Professor Delfim, é o Pedro, bom dia, tudo bem? Bom dia, Pedro. O governo está acabando de rascunhar a reforma administrativa que vai ser encaminhada aí no retorno do trabalho do Congresso, né? A questão da estabilidade parece que é um dos principais pontos. O senhor acredita que a reforma administrativa de 2020 é tão importante quanto a da Previdência foi em 2019? Eu acho que a reforma administrativa é fundamental. A gente não conhece ainda os detalhes, mas é tudo o que nós temos aprendido desde que ela foi lançada, é de que ela foi sendo reduzida. Ela hoje parece que vai ser aplicada só a quem for nomeado de 2050 em diante. Nós temos que enfrentar esse problema. Não há nada mais ineficiente do que essa casta que se apropriou do poder no Brasil, que são os burocratas dos três poderes, que não tem, sobre os quais não existe o menor controle. É verdade. Mas eles continuam por aí, não é, professor? Não há por presidente... aí cada vez mais forte. Exatamente, isso que eu ia dizer. Tanto é verdade que eu suspeito hoje que a tal lei vai ser o seguinte: ela vai se aplicar a partir de 2050. Ou seja, quando todos aqueles que estão no governo hoje estiverem gozando das suas aposentadorias. Zerar o risco para eles, né? Aí zera o jogo e começa tudo de novo. Então tá, professor, uma ótima semana para o senhor, até segunda-feira. Um grande abraço para vocês e uma boa semana para o Brasil.